Tudo bem, pessoal? Quando a gente vai avaliar a polarização de transistores, para a gente ver se eles funcionam como amplificador e, portanto, se eles estão na região ativa, é muito comum nós usarmos fontes equivalentes, ou seja, o teorema de Thevenin, ou Norton, dependendo do circuito que a gente está usando. Vamos rever, então, novamente essa questão do Thevenin. Nós analisamos o seguinte circuito. Então eu tinha alimentação de 15 volts nessas duas posições. Eu tinha um resistor que aqui era de 100 kΩ, aqui era 50 kΩ. E, bom, aqui por enquanto não vai importar. A questão era a seguinte: para eu poder avaliar a polarização do meu transistor, eu preciso saber a minha tensão VB e também depois a minha tensão VE e a tensão VC. A VB pode parecer que ela é muito simples, que é só eu pegar esses 15 volts e passar por esse divisor resistivo construído com os dois resistores, um de 100K e um de 50K. Só que tem um detalhe, né? Eu tenho a corrente vindo da fonte, mas parte dessa corrente vira a corrente IB. Então a corrente que está passando para o resistor de 50K é menor do que a corrente que está no resistor de 100K. Então eu não tenho de fato um divisor resistivo nessa posição. Eu poderia, obviamente, fazer uma análise de malhas, levar em consideração IB e então falar que aqui eu tenho, no 50K, eu tenho a corrente que passa pelo resistor de 100K menos a corrente IB, e aí fazer resolver esse sistema de equações. Mas a gente pode resolver isso de uma forma mais simples. E qual que é essa forma mais simples? É entender que eu posso substituir essa primeira parte por uma fonte equivalente. Então, vamos entender o que é a fonte equivalente. Vamos ignorar, então, esse transistor até agora e vamos voltar para o seguinte, vamos só redesenhar aquela primeira parte do transistor, do circuito do transistor. Então, eu tenho aqui uma fonte que era de 15 volts, essa fonte estava ligada num resistor de 100 kΩ, e aí eu tinha um outro resistor aqui de 50 kΩ que estava indo para o terra, e essa parte do circuito estava indo para IB. Não importa nesse momento qual que é a impedância vista pelo circuito daqui para frente. O interessante a gente notar é o seguinte: qualquer que seja a impedância que eu colocar aqui, o que ela vai fazer? Ignoremos esse B. Ela vai ter sempre a mesma queda de tensão que a tensão sobre o 50K e vai variar a minha corrente. Então, essa corrente está saindo aqui vai ser dependente dessa impedância. Eu posso, então, fazer uma substituição. Em vez de dizer que eu tenho aqui uma impedância, eu posso falar que eu tenho uma fonte de corrente. O que significa isso? Eu estou falando que eu tenho uma fonte que ajusta a sua tensão de forma que ela garanta uma certa corrente I.
E isso vai, então, essa fonte vai representar qualquer possível impedância que eu tenha aqui. E aí, eu posso analisar esse circuito sob a ótica da superposição. Então, sob a ótica da superposição, o que eu tenho aqui? Qual que é o que eu quero descobrir? Qual que é esta tensão nesse ponto, nessa porta, né, que eu vou chamar de V. A tensão nesse ponto, de acordo com superposição, vai ser, primeiro eu elimino a fonte de corrente. Aí eu tenho essa fonte de tensão e a tensão que eu tenho em V é simplesmente o divisor resistivo. Então, eu posso dizer que V, em função da minha fonte de 15 volts, é 5 volts. E aí, eu reaplico a minha fonte de corrente, elimino a minha fonte de tensão e avalio qual que é a tensão V agora. E notem, a tensão V vai ser agora a corrente I. Notem que desenhei o I ao contrário. O I está indo nessa direção aqui. Então, a tensão V é igual a um V em função dessa fonte de corrente é 100K paralelo com 50K vezes I. Ou seja, o V total ele é 5 volts mais os dois resistores em paralelo, que vai dar 33,3K vezes I. Significa que a tensão que eu vou observar na saída, qualquer que seja a impedância que eu coloque nessa porta, vai ser 5 volts mais 33K vezes I. Logo, eu posso, dado que matematicamente eu sei essa relação, eu posso usar um circuito equivalente, mais simples. E qual que é esse circuito equivalente? É uma fonte de tensão com 5 volts, tendo um resistor de 33,3K, que é a resistência interna da fonte. E aí, qualquer que seja a impedância que eu colocar aqui, o comportamento da tensão V sobre essa impedância vai ser igual tanto nesse circuito mais simples aqui de baixo, que é o meu circuito equivalente, como nesse circuito mais complexo aqui de cima. Tá ok? Então, para que serve isso? Para eu dizer que aquele meu circuito que eu tinha uma ponte, um divisor resistivo para polarizar o meu transistor, eu posso construir um circuito equivalente que vai ser uma fonte de tensão com um resistor equivalente, uma fonte equivalente com um resistor equivalente, e isto daqui agora se conecta ao circuito que eu tinha dali para frente. Nesse caso que a gente acabou de observar, esse valor de V equivalente seria 5 volts e o R equivalente 33,3 kΩ. Nesse caso específico.
tá? Mas o importante é perceber a simplificação que a gente acabou de gerar ao substituir aquela ponte de diodo, o divisor resistivo, por uma ponte equivalente. Tá legal, pessoal?